Apesar de que a vacina da Covid, na sua primeira e segunda dose, tiveram importância capital no sentido de restringir a doença em todo o mundo, muito se questiona sobre a necessidade de terceira e quarta dose, inclusive em relação a eventuais efeitos colaterais que daí podem advir. Um dos efeitos colaterais mais discutidos é a miocardite, a inflamação do miocárdio. Quem vai falar para nós sobre esse assunto é o Dr. Anastácio Queiroz Souza. Ele é professor de infectologia da Faculdade de Medicina da UFC, é membro titular da Academia Cearense de Medicina, foi secretário de Saúde do Estado por 2 vezes e é renomado nacional e mundialmente, inclusive com capítulos de livro escrito no livro mais importante de infectologia do mundo. Por favor, doutor Anastácio. Gostaria de cumprimentar a todos e, ao mesmo tempo, agradecer ao professor Ricardo Pereira, que nos solicitou comentar esse artigo. O professor Ricardo Pereira, professor titular de cardiologia da nossa UFC, que nos solicitou comentar esse artigo que diz respeito à miocardite assintomática após a tomada da vacina de RNA para a prevenção da Covid. O título do artigo em questão é Myocardial Injury Incidence After COVID-19 RNA Booster Vaccination. Lesão miocárdia após a vacinação de reforço com a vacina RNA contra a Covid-19. Esse é um trabalho realizado na Suíça, na Universidade da Basileia, no Hospital Universitário da Basileia, e esse trabalho foi publicado na revista European Journal of Heart Failure, revista europeia de insuficiência cardíaca, e foi publicado em agosto de 2023. De maneira sucinta, esse foi um trabalho, os funcionários do hospital queriam tomar a vacina de reforço, foram selecionados, todo um processo ético aprovado pelo comitê do hospital, em que selecionaram 777 indivíduos, tinha um grupo controle, e esses indivíduos dosaram muitos marcadores, muitas citocinas, imunidade celular, tudo, né? Mas o fator para avaliar a questão da lesão miocárdica, eles tomaram como base a troponina de alta sensibilidade, a troponina T cardíaca de alta sensibilidade. No terceiro dia colheram o material e esse paciente foi acompanhado durante 1 mês. Após essa coleta, eles verificaram que 40 pessoas apresentaram altos níveis de troponina de alta sensibilidade após a tomada da vacina, no terceiro dia. No entanto, uma avaliação detalhada eliminaram 18 indivíduos que possivelmente poderiam ter essa lesão do músculo cardíaco, que é a miocardite, por um outro fator não relacionado à vacina. Então, eles eliminaram 18 pessoas, ficaram 22 indivíduos nesse grupo. Então, de 22 de 777, dá uma média de um caso de miocardite para cada 35 pessoas vacinadas, que é uma faixa muito alta. Levantaram várias hipóteses para a possível causa desta miocardite. Dos parâmetros todos que eles avaliaram, eles notaram que o interferon gama 1 e o GM-CSF, quer dizer, o estimulador de colônia de macrófagos e granulócitos, estavam reduzidos. E acredita-se que essas duas citocinas sejam, digamos assim, como que protetoras. Então, se elas estavam reduzidas, essa proteção havia reduzido, mas ficou a dúvida de qual o real mecanismo da miocardite. Sim, o importante, todos esses indivíduos que tinham alteração nos exames foram recomendados a não realizar atividades físicas rigorosas até que a troponina normalizasse. Isso foi muito importante para evitar morte súbita, evidentemente. Um outro artigo que vem, digamos assim,
discutir essa questão, foi publicado na revista Circulation, onde acompanharam 16 pacientes na cidade de Boston. Esses pacientes foram internados no hospital Massachusetts General Hospital for Children, quer dizer, Hospital de Massachusetts para as crianças, e o Boston Children's Hospital, todos os autores ligados à Universidade de Harvard. Foi publicado na revista Circulation em março de 2023. E o título do trabalho é o seguinte: Circulating Spike Protein Detect in Post-COVID RNA Vaccine Myocarditis. Proteína spike circulando, detectada em miocardite pós-vacina RNA para a Covid-19. Eles acompanharam 16 pacientes, mas eu não vou entrar no detalhe. Analisaram tudo que você pode imaginar. E o que todos os grupos estavam iguais, exceto no fator, tanto o grupo controle quanto o grupo vacinado. Mas o fator que realmente só existiu nos pacientes vacinados era a presença de proteína spike livre circulando. Então, provavelmente, a proteína spike é o fator mais importante para o desenvolvimento da miocardite. Esse trabalho foi publicado na revista Circulation e o primeiro autor é Yonker, Y-O-N-K-E-R, publicado no Circulation em março de 2023. Um artigo muito interessante, muito detalhado. Um outro artigo que fala também de miocardite, de miocardite assintomática, é um trabalho, esse é assintomático. Isso foi realizado no Japão, né? Mas tem autores americanos, japoneses e ingleses da Universidade de Oxford. Esse trabalho foi publicado na revista Radiology, de setembro de 23, e o título do trabalho em inglês é Assessment of Myocardial Fluorodesoxyglucose Uptake at PET-CT in Asymptomatic SARS-CoV-2 Vaccinated and Non-Vaccinated Patients. Avaliação da captação miocárdica do fluorodesoxiglicose em PET-CT em pacientes assintomáticos, vacinados e não vacinados contra a Covid-19. Esse trabalho foi realizado no Japão e é interessante. O grupo não vacinado foi avaliado antes da vacinação. A vacinação no Japão chegou em 17 de fevereiro de 2021. 17 de fevereiro de 2021. Então eles estudaram um grupo que foi de novembro, 1º de novembro de 20 a 16 de fevereiro de 21, que era o grupo não vacinado, e 17 de fevereiro a 31 de março de 2022, né, os pacientes vacinados. Então eles compararam, foi um grupo de 303 pacientes, e pacientes que realizaram PET-CT, quer dizer, PET-scan CT, quer dizer, tomografia computadorizada, para avaliar outras questões não relacionadas, não tem nada a ver com Covid. Mas eles avaliaram toda a CT, mas avaliaram o miocárdio. E o mais interessante é que só os pacientes que receberam vacinas, quer dizer, os vacinados, é que apresentavam grande captação do miocárdio. Todos assintomáticos. Então, um trabalho muito interessante, só repetindo, publicado na revista Radiology em setembro de 2023, certo? E o primeiro autor é Nakahara, e está disponível, todos esses artigos estão disponíveis gratuitamente. É um artigo muito interessante, muito interessante. E o terceiro artigo, que eu vou falar rapidamente, é um artigo que foi publicado em agosto de 2022, na revista Tropical Medicine and Infectious Disease, e o título do artigo é assim: Cardiovascular Manifestation of the RNA COVID-19 Vaccine in Adolescents, quer dizer, in Adolescent. Manifestações cardiovasculares em adolescentes da vacina RNA para COVID-19, em adolescentes. Esse artigo foi publicado em agosto, como eu falei, de 22, na revista Tropical Medicine and Infectious Disease. É um artigo publicado na Tailândia
E não vou entrar muito em detalhe, mas eles avaliaram 301 participantes, e desses 301 que tomaram a vacina, adolescentes, 7 desenvolveram miocardite, e alguns muito graves, internados, etc. E é evidente que esses indivíduos, isso dá uma incidência, né, de cada 43 pessoas vacinadas, um caso de miocardite, mostrando que é uma coisa muito frequente. E o último artigo é uma revisão muito extensa feita pelo Rose e Peter McCullough, publicado na revista Therapeutic Advances in Drug Safety, publicado agora em janeiro de 2024. É um artigo extenso de revisão, que são determinantes da indução de miocardite pela vacina para a Covid-19. Os autores, é ilustrado com muito gráfico, é espetacular o artigo, publicado na revista Therapeutic Advances in Drug Safety, Avanço Terapêutico em Segurança de Droga, publicado em janeiro de 2024. E o importante desse artigo é interessante. Eles citam que no PubMed, uma revisão, eles encontraram mais de 800 artigos sobre miocardite pós-vacina em revistas revisadas por pares. E cito o seguinte: numa pesquisa, né, de tudo que tem acontecido no mundo, eles chegaram a catalogar 95.418 casos de miocardite pós-vacinas, digamos assim, notificados. É evidente que todas essas questões merecem mais estudo, mas o Dr. Peter McCullough, que é um dos maiores pesquisadores americanos, epidemiologista e cardiologista, ele acha que grande parte dessas mortes súbitas de atleta no campo, de criança fazendo esporte, pode estar relacionado à miocardite assintomática. Por favor, leia os artigos e tire as suas próprias conclusões. Muito obrigado. Agradecemos ao Dr. Anastácio, que falou para nós sobre inflamação do miocárdio, miocardite após vacina para a Covid. No próximo vídeo, vamos ter um convidado internacional, o Dr. Alexandre Ferreira, cardiologista de Miami, cearense, formado pela UFC, que vai falar para nós sobre hipertensão arterial e bebida alcoólica. Até lá.